Olá a todos, tudo bem? Graça e paz. Então, hoje o tema é graça. É uma licença para pecar? Então, em primeiro lugar, por que essa pergunta aparece? Por que surge esse questionamento na cabeça das pessoas, de que graça é uma licença para pecar? Então, essa pergunta aparece porque graça é o favor imerecido de Deus. O que significa imerecido? Imerecido significa eu não fiz nada para merecer. Não é apenas porque eu não sou digno. Quer dizer que eu não fiz nada para merecer. Ou seja, não foi algo que eu pratiquei, que eu fiz, que me fez merecedor. Foi algo que Deus fez por mim, que Deus me deu como um presente. Até a palavra graça aí no grego aparece como charis, que significa presente. Então foi um presente que Deus me deu. E Deus não me deu porque eu merecia, Não foi aquele presente que o pai diz, se você se comportar bem, eu vou te dar isso. Não, foi algo que Deus nos deu porque nós precisávamos, Porque Deus nos deu porque Deus nos amou, independente da nossa performance, E aí surge essa pergunta: se Deus me deu, por exemplo, a salvação, a palavra de Deus nos diz que é pela graça, ou seja, foi um presente que Deus me deu. Não é porque eu era merecedor, porque eu cumpri tudo certinho que Deus queria que eu cumprisse e aí Deus me deu vida eterna. Não, a Bíblia diz que salvação é pela graça. E aí surge essa pergunta: se Deus me dá graça, se Deus me dá esse presente, por exemplo, da salvação, da vida eterna, a parte das minhas obras, do que eu faço, se é imerecido, se não depende do que eu faço, então isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Então isso quer dizer que eu posso sair por aí, por exemplo, pecando? Então aí surge o segundo aspecto da graça. A graça não é só o favor imerecido, não é só o presente que Deus me deu da salvação sem eu fazer, sem a parte das minhas obras. Até a salvação é algo interessante, porque a maioria das pessoas elas pensam salvação como algo que acontece depois que eu morro, Depois que eu morro eu vou para o céu. Isso é salvação e é isso que Deus me deu pela graça. Mas aqui eu tenho que ficar aqui, me esforçando, me matando. E não, salvação é algo que acontece conosco no momento que nós dizemos sim para Jesus. Nós dizemos sim para o que Deus fez por nós em Cristo. Nós falamos: Deus, obrigado, eu recebo isso. E aí o poder salvador de Deus começa a operar nossas vidas. Amém? Então não é algo que acontece apenas quando eu morro. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Não. Quando eu recebo o que Deus fez por mim, a salvação, o que Deus fez por mim, a ação de Deus começa a agir na minha vida. Isso também nós chamamos de graça. Ou seja, a graça é a ação de Deus na minha vida, é o poder de Deus na minha vida. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele habita em nós, Ele vivifica os nossos corpos. Diz que nós somos templo do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, que Cristo em nós é a esperança da glória. João diz que existe uma unção dentro de nós, que ela não é falsa, ela é verdadeira, ela nos ensina todas as coisas, ela nos guia em toda a verdade. Ou seja, tem muitos ali textos, atrás de textos, mostrando isso para nós, que existe algo que Deus está fazendo em nós, que existe um trabalhar de Deus em nós. Amém? E isso nós chamamos de graça, é o agir. Graça nós podemos dizer também assim, é simplesmente o agir de Deus, não meu, é o que Deus está fazendo em mim. Isso é graça de Deus. Olha, por exemplo, o que Paulo diz que ele não recebeu a graça em vão. O que quer dizer? Quer dizer, ele sabe que é um presente, ele sabe que é imerecido, ele vê isso, ele fala: não, eu não vou deixar aí na gaveta e vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não, eu vou acessar esse presente, eu quero para mim isso. E agora eu vou deixar essa graça também operar na minha vida. Por isso que ele diz que ele não recebeu a graça de Deus em vão, mas ele trabalhou mais que todos. Ou seja, ele está se referindo aos outros apóstolos, ele está dizendo: eu fiz mais que todos. E ele termina dizendo: contudo, não fui eu que fiz, mas foi a graça de Deus em mim. O que ele está dizendo com isso? Existe um poder de Deus operando na minha vida. Então, a graça, ela é o poder de Deus.
Nós vemos isso. Vendo o apóstolo Paulo ali, ele tá escrevendo a graça agora como a ação de Deus, o poder de Deus operando, fluindo na vida dele. Olha que tremendo isso, né? Então a graça, ela tem, uma vez eu vi alguém, um pastor ensinando, eu achei bem interessante, ele dizendo, a graça é como um diamante, ela tem várias faces, e muitas vezes as pessoas julgam a graça apenas por uma face, né? Ou elas têm um relacionamento com a graça apenas nessa face. É o favor merecido, então eu não mereço, não é o que eu faço, então eu vou fazer qualquer coisa. Mas a graça não é só isso, isso é um dos aspectos da graça, né? É uma das faces da graça. E agora nós estamos falando desse aspecto da graça que é o próprio poder de Deus em nós. Esse poder de Deus em nós, ele vai fazer com que nós vivamos uma vida onde nós vencemos o pecado, né? Nós vencemos o pecado. Mas antes de entrar nessa de vencer o pecado, deixa eu falar algo que é bem importante. Como a gente ouviu às vezes um evangelho com muita ênfase no que nós fazemos, a gente tem essa dificuldade com a graça, porque a graça ela tem uma ênfase no que Deus fez, no que Jesus fez, no que o Espírito Santo está fazendo. Então às vezes a gente fica com esse problema, essa dificuldade de receber a graça, né? E muitas vezes, agora nós vamos falar do que a graça faz, do que a graça produz, só que isso às vezes percebo que é uma dificuldade nossa, porque a gente sempre está preocupado com o que a graça vai produzir. E óbvio que nós queremos ver os frutos da graça, os frutos de Cristo em nós, amém? Só que para a gente ver o que a graça, para a gente poder provar, poder experimentar o que a graça pode produzir, nós temos que receber, nós temos que saber o que a graça é, amém? Então, antes de experimentar, antes de ver o que a graça produz, antes de receber o poder da graça em nós precisamos saber o que a graça é. E muitas vezes a gente fica com medo de pregar a graça, medo de pregar o que a graça é, porque as pessoas vão entender errado, porque as pessoas vão sair por aí fazendo o que querem, né? Sair pecando. E aí, se a gente tem medo de pregar o que a graça é, nós nunca vamos ver o que a graça produz, né? Mas vamos entrar aqui agora no que a graça produz. Então a graça produz uma vida de vitória sobre o pecado, né? Como a gente já disse, ela é o poder de Deus em nós. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Ele começa dizendo, em Romanos 6, ele começa citando, né, esse questionamento que as pessoas têm. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ele sabe que, né, essa pergunta vem até ele, né? As pessoas indagam ele, as pessoas questionam ele nisso. É isso que você está falando, Paulo? Né? Você está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que Deus fez, é imerecido, não é o que eu faço, não é porque eu sou um bom religioso, não é porque eu preciso de Jesus, é o que Deus fez a parte das minhas obras, então quer dizer que eu faço o que eu quero? Paulo está, né, ouvindo esse questionamento. Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, ele está falando que, eu não vou entrar nisso agora, eu já falei disso em outro vídeo, e ele vai começar dizendo aqui com o que Cristo fez. Quando Cristo morre, nós morremos com ele. E quando nós morremos com ele, o nosso velho homem morre com ele, o pecado também morre, o poder do pecado também morre. Nós morremos. Ele vai dizer que se nós morremos, o pecado não tem poder sobre um homem morto. Então ele está dizendo isso, quando Cristo morre, nós morremos com Cristo. E aí o pecado não vai exercer poder nesse homem que morreu. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, o pecado não vai ter domínio sobre você. E aí que nós vamos chegar, né? Eu estou pulando aqui Romanos 6, eu não vou falar muito disso hoje, mas aí quando chega no 14 ele diz, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo? Hoje em dia tem muito debate aí no corpo de Cristo, lei e graça, né? Estão pregando graça demais, as pessoas estão saindo pecando. Como eu disse, para a gente ver, para a gente poder receber, experimentar o que a graça pode produzir, nós temos que pregar o que a graça é. Se nós tivermos medo de pregar o que a graça é, nós nunca vamos ver o que ela pode produzir na vida de uma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é totalmente ao contrário. É justamente, nós não vamos viver uma vida no pecado justamente porque nós estamos vivendo debaixo da graça.
Tá vendo? Ele coloca aqui a graça como um governo na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que confessa Jesus Cristo. Ele está dizendo: a graça, ela vem e exerce um governo sobre você. E é porque você está debaixo desse governo de graça que o pecado não tem domínio sobre você. É totalmente o contrário. Está dizendo que na lei, quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo do governo do pecado. Estamos debaixo do domínio do pecado. Por quê? Debaixo da lei nós só tínhamos ali as leis de Deus, o que Deus queria de nós. Mas nós não tínhamos esse poder, essa ação de Deus dentro de nós, nos empoderando para cumprir a vontade de Deus, para viver essa vida que Deus sempre desejou que nós tivéssemos, essa vida mais que abundante, né? Essa vida livre de toda amarra, de todo jugo do pecado. E antes nós não tínhamos isso. Nós só tínhamos ali as leis, só tínhamos as regras. E agora não, agora nós temos a própria ação do Espírito de Deus em nós, a graça de Deus atuando nas nossas vidas, que nos faz viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, viver essa vida onde nós somos verdadeiramente livres. Amém? Então que Deus abençoe você. Você está debaixo da graça. Porque você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. Você é livre. Amém? Quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. Amém? Então que você receba essa palavra e possa abençoar você.